levantem a mãozinha aí ou escrevam no chat, enfim, fiquem à vontade se quiserem fazer qualquer participação. Vejam, pessoal, nas 2 aulas anteriores, a gente trabalhou mandado de segurança, né? Tanto o uso do mandado de segurança individual, quanto o uso do mandado de segurança coletivo. Então, a gente viu aqui pressupostos, vimos uma série de características jurisprudenciais e legais do mandado de segurança, que são informações extremamente importantes para a gente saber manusear, para a gente saber redigir, para a gente saber escrever aqui o mandado de segurança. Então, quem ainda não viu ou quem viu e ficou com alguma dúvida, recomendo que leiam, que vejam, né, as aulas anteriores ou eventualmente lancem aí as dúvidas sobre o assunto, mas o tema está bem trabalhado lá, inclusive trabalhamos bastante também a Lei 12.016, né, de 2009, que é exatamente a lei que regulamenta mandado de segurança individual e o coletivo. Então não esqueçam, tá? Você vai trabalhar alguma ação, vai trabalhar algum tipo de instrumento, você tem que saber identificar de quem é a legitimidade ativa, de quem é a legitimidade passiva, né? Se cabe ou se não cabe, quais são os requisitos formais para aquela determinada ação. Então, tomem sempre muito cuidado com esses aspectos, que é saber trabalhar bem os aspectos sumulares e os aspectos legais de um determinado instrumento, de uma determinada ação, obviamente também não perdendo de vista os aspectos constitucionais. Você pode estar se perguntando, Helder, por que a gente vai estudar hoje o tal do recurso ordinário constitucional? Né? Por uma razão muito simples. O recurso ordinário constitucional é um dos recursos que você pode interpor diante da denegação de um mandado de segurança que você impetrou. Para a gente aqui, é muito tranquilo saber que, quando eu impetro mandado de segurança no primeiro grau, eu quero questionar um ato de um delegado de polícia. Eu impetro um mandado de segurança lá no juízo de primeiro grau, e o juízo lá vai analisar se aquilo que eu estou apontando na minha inicial viola ou não o direito líquido certo, se a minha inicial preenche ou não os requisitos, né, legais para tanto. Mas ali é uma questão que o magistrado vai analisar se o que eu estou falando é correto ou não. Pois bem, isso é muito tranquilo. Da sentença que foi proferida por um juiz ali no primeiro grau, né, eu vou manejar uma apelação se houver a denegação, naturalmente, do meu mandado de segurança. Isso é muito tranquilo para a gente. Agora, e se ao invés de eu impetrar um mandado de segurança no âmbito do primeiro grau, se for um mandado de segurança originário no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, da decisão do tribunal que denega o meu mandado de segurança, eu vou fazer o quê? Amanhã ou depois, né, tanto na vida profissional de vocês, quanto no próprio concurso, no próprio exame, vocês podem ser chamados a resolver um problema como esse. Você impetrou o mandado de segurança lá no tribunal local. E a decisão daquele mandado de segurança foi denegatória. Você vai fazer o quê? Qual é o recurso que você vai interpor? Afinal de contas, daqui do tribunal local, eu só posso ir para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. Então, você deve estar se imaginando, Helder, mas se for para levar a ação para o Supremo Tribunal Federal, é via recurso extraordinário. Se for levar a ação para o Superior Tribunal de Justiça, é via recurso especial, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. Isso é uma meia-verdade. Existem outras formas de você levar também via recurso, né? Demandas para o STJ, para o STF. E subindo mais um pouquinho, e se o mandado de segurança, a impetração, foi proposta diretamente lá no âmbito do STJ de algum outro tribunal superior, e meu mandado de segurança foi denegado, o que eu vou fazer? Qual é o recurso que eu vou manejar? Então, a ideia aqui, pessoal, da gente entender o uso do recurso ordinário constitucional é exatamente a gente identificar em quais hipóteses, a partir da denegação de um mandado de segurança, eu posso manejar. Então, aqui, de alguma forma, a gente preenche alguns espaços, né? Porque se, por um lado, vocês aprendem lá na prática civil, né, lá nas disciplinas de recurso, que do julgamento lá do primeiro grau eu vou manejar uma apelação, aqui a gente consegue preencher esse espaço de identificarmos, em qualquer circunstância, qual é o recurso que eu vou manejar diante da impetração do meu mandado de segurança. Então, o que vai dizer qual recurso você vai manejar, você vai interpor, é exatamente, né, onde você propôs aquele seu mandado de segurança. Mas não para não ficar apenas nas minhas palavras, né, a gente passar essa fase aqui de introdução, eu vou fazer a projeção de vocês aí
e a gente vai visualizar, vocês estão vendo aí, vai aparecer na tela de vocês, né? A gente vai fazer aqui, deixa eu só botar o crachá aqui, acabei esquecendo. A gente vai identificar aqui, né, na prática, ou pelo menos a partir do fundamento, né, constitucional e legal, como é que a gente vai manejar esses recursos no caso do mandado de segurança. Então, olhem só. Primeira coisa que a gente precisa saber, né? Por que a gente usa essa expressão recurso ordinário constitucional? Ou simplesmente, muita gente chama apenas de ROC, né? Recurso ordinário constitucional. Porque a previsão, pessoal, desse recurso está prevista exatamente na Constituição. Embora o Código de Processo Civil, por exemplo, trate sobre o assunto, mas a previsão do recurso ordinário está exatamente na Constituição. Então, esse recurso aqui, né, ele tem as suas características gerais e a sua previsibilidade, o cabimento do recurso ordinário constitucional está previsto exatamente no texto da nossa Constituição, que já eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, notem essa primeira informação, né? O recurso tem previsão exatamente na Constituição e a interposição de um recurso ordinário constitucional vai levar à reanálise de um determinado julgado para que o STJ analise ou para que o STF analise. Pelo amor de Deus, não confundam isso aqui, tá? Não há hipótese de julgamento ou de manejo de recurso ordinário constitucional para que um tribunal local julgue um ROC. Tá? O máximo que o tribunal local vai fazer ali é receber a petição de interposição do recurso ordinário constitucional. Mas, em hipótese alguma, você vai ter a interposição de um recurso, de um ROC, para que um tribunal local julgue. Ok? Reitero, o máximo é uma análise ali prévia de admissibilidade, que tecnicamente até nem existe aqui no ROC, mas é só direcionar ali a petição para o tribunal local, que vai simplesmente receber e encaminhar para o tribunal superior. Mas não existe a previsão de manejo de ROC aqui para que um tribunal local julgue a demanda, ok? É apenas o ROC será julgado pelo STF, em algumas hipóteses previstas na Constituição, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Obviamente que vai depender aqui da hipótese de cabimento. Então, como a gente está vendo aqui, inicialmente, é ROC, Recurso Ordinário Constitucional, que a sua previsão está exatamente na Constituição de 88. Um outro ponto muito importante aqui que eu quero que vocês notem, tá? Eu não sei se vocês se recordam, lá atrás, quando vocês estudaram a disciplina de recursos, né? Vocês chegaram a ver isso na prática civil, tem um ponto muito interessante que a gente aprende nas áreas lá de recursos, na aula de recursos, que é o seguinte. Olha só, quando a gente vai, né, interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, por exemplo, né, esses recursos, eles são recursos de fundamentação vinculada. Não sei se vocês lembram disso, né? Por que recursos de fundamentação vinculada? Porque as hipóteses, né, de cabimento do recurso especial ou do recurso extraordinário só podem ser manejadas expressamente naquelas circunstâncias que estão previstas no artigo 102 ou no artigo 105. Ou ocorrem, do ponto de vista fático, aquela situação, ou não vai ser possível a gente interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário. Por isso que a gente diz que é de fundamentação vinculada. As fundamentações que eu vou utilizar, ou o fundamento do RESP ou do extraordinário, são apenas aquelas previsões, aquelas hipóteses previstas na Constituição. E outro ponto também que vale a pena a gente destacar, que é muito aquela questão, né? O STF, o STJ, em sede de recurso especial ou de recurso extraordinário, quando vão analisar, né, um determinado recurso, eles vão apenas analisar a questão jurídica, a questão do direito. Se houve violação à lei, se houve violação à Constituição, algo nesse sentido. Né? A gente lembra bem que STF e STJ não analisam fatos diante do recurso especial ou do recurso extraordinário. Então, essas instâncias aqui superiores, né, quando são provocadas, elas vão analisar apenas a questão jurídica, se houve ou não a hipótese que está lá disposta na Constituição para a interposição do RESP ou do recurso extraordinário. Então, a gente lembra muito bem disso daqui. O que, naturalmente, traz exatamente essa restrição, né?
Você não pode interpor recurso extraordinário e recurso especial sob qualquer fundamento, porque a cognição, como a gente aprende lá no processo, é uma cognição restrita. O STF e o STJ não vão analisar tudo daquele processo. Qual é a diferença, então, desse recurso ROC, né, do recurso ordinário constitucional, em relação ao STF, em relação ao recurso extraordinário e ao recurso especial? Olha só, o ROC, pessoal, é como se fosse uma apelação, ok? Então, quando você leva nas hipóteses de cabimento aqui do ROC a análise do STJ ou do STF, não existe essa restrição de análise de matéria que existe para o recurso especial e o recurso extraordinário. Havendo lá a previsão, né, a hipótese de cabimento, meu mandato de segurança foi denegado, interpus ali um recurso ordinário. O STF, o STJ, vão fazer, às vezes, aqui de um tribunal de segunda instância. Vão poder analisar amplamente a matéria que está sendo discutida lá no recurso ordinário constitucional. É como se a gente identificasse, sabe o quê? Na prática, o STF e o STJ, julgando um eventual ROC, é como se eles estivessem, como se fosse um tribunal local julgando um recurso de apelação, em que se devolve plenamente a análise para o tribunal local, né? A apreciação daquele julgado, daquele pronunciamento ali que você está recorrendo, etc. Então, ao julgar, né, um recurso ordinário constitucional, STF e STJ se equiparam a um tribunal local julgando um recurso de apelação. Não existem essas limitações para você interpor o recurso extraordinário, o recurso ordinário, perdão. Olha aqui, ó, a segunda anotação. Né? O ROC, no final das contas, vai transformar o STF e STJ em um tribunal de segundo grau. É como se eles estivessem realmente julgando ali uma apelação. Né? Não existem esses requisitos de pré-questionamento, limitação fática, né, daquela análise da matéria em si, né, os requisitos duríssimos, né, para a admissibilidade de um recurso especial ou extraordinário não se aplica no âmbito do ROC. Por quê? Porque é justamente uma hipótese excepcional, em que STF e STJ vão analisar plenamente o que está sendo discutido naquele recurso ordinário constitucional. Verdadeiramente, ó, conforme vocês estão vendo aqui, né, verdadeiramente, conforme vocês estão vendo aqui, esse recurso ordinário constitucional é uma espécie de apelação interposta lá no STF e no STJ. Tá? São requisitos, inclusive, muito parecidos, mas, obviamente, que tem cabimento restrito aqui o recurso ordinário constitucional. Como vocês estão vendo, ó, é um recurso de fundamentação livre, né, sem qualquer limitação cognitiva, não é restrito, não só vai poder analisar tal ou qual aspecto. Você interpõe ali o recurso ordinário, quando o STF ou o STJ forem analisar, eles vão analisar absolutamente tudo, tá? Então, lembre-se, boa parte daquilo que a gente aprende em relação a recurso especial, a recurso extraordinário, essa visão que a gente tem na cabeça, né, de como é aqui a atuação do STF do STJ julgando o recurso, no caso do ROC, não. STF e STJ se aproximam muito mais das características de um tribunal local, né, julgando o recurso de apelação, do que qualquer outra coisa, tá certo? Então, tome muito cuidado aqui. Deixa eu ver. Tem uma mensagem aqui. STJ, como guardião de lei federal, também se atém apenas ao conteúdo da Constituição Federal, também à lei federal. Veja, todo mundo, Helder, analisa a Constituição. Absolutamente todo mundo. Embora a gente tenha essas expressões, né? Supremo como guardião da Constituição e STJ como guardião ou responsável pela uniformização da jurisprudência infraconstitucional, o STJ também tem a liberdade de fazer uma análise constitucional, né? O próprio STJ pode fazer controle difuso. Então, todo mundo, no final das contas, tem ali a obrigatoriedade de fazer uma análise também constitucional, né? Óbvio que mesmo que o STJ tenha uma matéria ali constitucional ou uma matéria que tem incidentalmente algum aspecto constitucional, o STJ pode resolver e dar a palavra final numa matéria infraconstitucional. Mas lembrando que a última palavra, né, em tese, em matéria constitucional, é dada pelo Supremo. Mas todo o Poder Judiciário, até pela lógica que a gente adota aqui de controle difuso, tem essa análise, né, de questões constitucionais que se apresentam nos casos que são levados aos tribunais, tá certo? Então, essas 4 primeiras características aqui, elas são muito importantes, porque elas quebram esse mito, né, da gente, o STF
o STJ só analisa a questão de direito, não analisa a questão fática, né? Não tem nenhum problema nesse sentido. Não, a gente está vendo aqui que existe sim essa possibilidade, né, de um recurso, né, um chamado recurso ordinário aqui, levar plenamente a análise dos fatos para a STJ e para a STF. Mas aí a pergunta, né, feita essa introdução aqui, essa análise dos aspectos mais gerais, tem um ponto aqui que é muito importante, pessoal, para a gente poder identificar. Helder, no final das contas, né, quais são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional para o STF e do recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça? Prestem muita atenção, que eu trouxe inclusive isso organizado aqui, ó, nessa tabelinha. Tanto o artigo 102 quanto o artigo 105, respectivamente, estabelecem as hipóteses de interposição do recurso ordinário constitucional, né, quando for para o STF ou quando for para o STJ, tá certo? A gente vai fazer uma análise aqui porque tem algumas informações que nos importam dentro desses dispositivos aqui. Olhem só. Primeira questão, tá? Isso é requisito da petição inicial, né? Quando a gente vai trabalhar interposição de um recurso, a petição ali do recurso, a inicial não, mas a petição do recurso, a gente tem que trabalhar, ó, com os fundamentos constitucionais e legais. O artigo 102 da Constituição é o artigo que trabalha a competência do Supremo Tribunal Federal, né? Tem inúmeras competências lá dispostas nesse artigo 102 da Constituição. Mas olha só o que ele diz aqui, o que nos importa. Vejam bem. Compete ao Supremo Tribunal Federal, né, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe em, né, recurso ordinário analisar através de ROC. Olha só aqui, né, a linha A do inciso 2 do artigo 102 da Constituição. Compete ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegada a decisão, né? Se denegatória a decisão. E a linha B aqui, o crime político, tá? Só para a título de ilustração aqui, e eu vou falar um pouco com mais detalhes aqui da linha A, essa linha B aí é uma hipótese bem interessante, sabiam, pessoal? É uma hipótese em que uma sentença de um juiz federal, ao ser recorrida, leva a análise diretamente para o STF. Vê que engraçado isso, né? Não passa pelo tribunal local, nem pelo STJ, vai direto para o STF. Né? O famoso cometimento aqui do crime político. Tem lei específica trabalhando sobre o assunto. Então, uma sentença de um juiz, né, federal, que é a Justiça Federal que tem essa competência, analisando o cometimento aqui de um crime político, ao haver recurso contra essa sentença, né, esse recurso ordinário constitucional, que é o recurso cabível, vai ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é uma matéria aqui que não vai passar pelo local, pelo tribunal local, nem vai passar aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal, e é naturalmente aquilo que eu falei nas anotações anteriores, né? É o Supremo Tribunal Federal aqui como uma instância de apelação, né? Fazendo as vezes aqui de um tribunal local, de uma segunda instância, tá certo? Mas o que nos importa aqui? Né? Helder, o que nos importa aqui? Que você está falando aí sobre recurso ordinário. Nos importa isso daqui, ó, que é o objeto dos nossos estudos. Né? O STF vai julgar, através de recurso ordinário, um mandado de segurança. Então, vejam, é isso aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Né? Há uma hipótese, né, após a impetração de um mandado de segurança, em que você pode levar para o Supremo a análise daquele mandado de segurança. Né? E que hipótese é essa? Presta muita atenção nisso daqui, tá? Quando a impetração do mandado de segurança, olha só, imagina aqui, ó, mandado de segurança, impetrado lá no STJ, impetrado lá no TST, impetrado lá no STM, né? Impetrado lá no Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então imagine aqui,
a gente lembra da aula passada, quem não viu, né? Importante observar que a competência no mandado de segurança, ela é fixada a partir de quem é a autoridade coatora, não é? De quem está sendo apontado ali como a autoridade que violou o direito líquido e certo de alguém. Então, por isso que a competência em mandado de segurança ela é difusa. A gente pode impetrar um mandado de segurança no âmbito do primeiro grau, a gente pode impetrar mandado de segurança no âmbito do segundo grau, né, no próprio Tribunal Superior, de alguma forma. Né? Então, está aqui. Ó. Impetrei mandado de segurança no STJ, impetrei mandado de segurança no TST, no STM, no TSE. O que vai acontecer? Presta muita atenção nisso daqui, tá? Que tem um raciocínio por trás. Eu vou poder impetrar, eu vou poder interpor recurso ordinário constitucional de qualquer decisão que saia nesse mandado de segurança aqui, né, impetrado no STF, no STJ, no TST, no STM ou no TSE, eu vou interpor o recurso ordinário para o STF, independente de qual seja a natureza da decisão aqui, nesse mandado de segurança, não, né? Porque olha só o que é que o texto diz. O texto fala assim, ó, você só vai interpor recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal diante de uma decisão, ó, denegatória do mandado de segurança. Óbvio que o texto está falando, né? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção. Mas eu quero trabalhar com vocês só o caso do mandado de segurança. Então, notem aqui, né? Notem aqui, que você só pode, né, interpor recurso ordinário constitucional para o STF se a decisão do Tribunal Superior for uma decisão que denegatória, tá certo? É aquele, ó, mandado de segurança que é impetrado lá diretamente no Tribunal Superior e a decisão lá do Tribunal Superior foi uma decisão denegatória, né? Presta atenção nisso daqui, tá? Tem que ser, ó, uma decisão denegando a ordem no mandado de segurança. Você pode estar se perguntando, Helder, por quê? Que é essa hipótese aqui. Porque que a gente só pode interpor um recurso ordinário constitucional diante de uma decisão denegatória. Pessoal, o raciocínio aqui é muito simples, tá? O raciocínio aqui é muito simples. Quando você impetra um mandado de segurança, né, e esse mandado de segurança ele é denegado, a ordem ela é denegada, é ruim para você que impetrou o mandado de segurança. Não é verdade? Você perdeu aquilo dali. Se não tivesse a opção de você subir a instância recursal, você sairia prejudicado, porque você não teria mais para onde recorrer. Para análise fática da coisa. Né? O máximo que eu poderia fazer aí, se não houvesse essa previsão, era o quê? Recurso extraordinário, com todas aquelas dificuldades, né, de interposição, de preenchimento de requisitos aqui, dentre outros aspectos. Não é verdade? Então, aqui a questão de ser possível interpor o recurso ordinário constitucional para o STF diante de uma decisão denegatória é para beneficiar quem é o impetrante do mandado de segurança. Porque senão, ó, instância única lá no Tribunal Superior denegou o mandado de segurança, acabou. Não tem como discutir questões fáticas. Ou eu interponho um recurso extraordinário ou eu estou perdido. Né? Então, aqui, ó, a possibilidade do ROC é para beneficiar quem é impetrante. Se você perdeu, amigo, você tem a possibilidade de rediscutir a matéria fática no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ok? Quem perdeu aqui, que foi o impetrado, né? Imagina, impetrei um mandado de segurança contra o ato de ministro de Estado, né? Competência do STJ. O STJ disse, olha, você tem razão, seu mandado de segurança vai ser concedida a ordem. Quem perdeu aqui foi a apontada autoridade coatora, né? O que é que lá a União, né? O que é que o ministro vai poder fazer apenas? Interpor recurso extraordinário, tá certo? Não vai aqui a interposição de um mandado de segurança, né? É para beneficiar quem? Quem impetrou aquele mandado de segurança, que tem a oportunidade de uma análise novamente dos fatos em virtude exatamente, né, da excepcionalidade aqui dessa instância, né, do judiciário que a gente tem. De como regra, STF, STJ, né, STF, principalmente aqui nesse caso, não analisar questões fáticas. Mas nessa hipótese aí, dá para a gente interpor um recurso ordinário constitucional. Tranquilo? Então tá aí, ó. Compete ao STF julgar em recurso ordinário, né, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores,
se denegatória a decisão. Então, para quem impetrou o mandado de segurança, se o Tribunal Superior disse você está errado, você ainda tem uma outra oportunidade de discussão ali da matéria, interpondo recurso ordinário constitucional, tá certo? Fala, Helder. O que seria esse decidido em única instância? É o mandado de segurança originário que você impetra lá. Não é? Lembra daquelas hipóteses de processos que começam diretamente no tribunal local, no tribunal superior? Por exemplo, se o Ministério Público Federal ele for oferecer uma denúncia contra um prefeito, ele vai oferecer essa denúncia no âmbito do tribunal local, né, que é quem tem a competência. Então, o prefeito ele tem prerrogativa de foro no âmbito do tribunal local. No caso do STJ, por exemplo, o STJ tem competência para julgar o governador que cometeu crime comum, né, para julgar desembargadores de um determinado tribunal. Então, há processos que iniciam diretamente nos tribunais superiores, né? No caso do STF, crimes que são cometidos por parlamentares após a diplomação, né, e que tem a relação com o exercício do mandato. O processo inicia diretamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso aqui, né, decididos em única instância, é porque o mandado de segurança impetrado contra um ato de uma autoridade coatora, pelos critérios fixados aqui na competência, começa diretamente ou no STJ, ou no Tribunal Superior do Trabalho, ou no STM, ou no TSE. Tá? Então, devido a essas hipóteses aqui, há processos que são originários também dos tribunais superiores. Entendeu aí? Tranquilo? Então, ó, esse artigo aqui, 102, ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante. A gente precisa observá-lo, né, atentamente, porque esse dispositivo aqui é quem vai firmar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento de ROC, quando houver a denegação aqui de um mandado de segurança. Tranquilo? Então, vamos lá. O artigo 105, tá? O artigo 105 aqui, ó, por sua vez, tá? O artigo 105 aqui, por sua vez, ele diz o seguinte, ó, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário. A mesma coisa do STF, né? Hipóteses excepcionais em que o STJ vai poder julgar aqui o recurso ordinário, tá certo? Vamos ver, então, quais são essas hipóteses. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário. O habeas corpus, decidido em única ou última instância, né, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão, ó, ela for denegatória. A linha B, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do DF ou dos territórios, quando denegatória a decisão. Vou falar já sobre isso. E no caso aqui da linha C, é uma hipótese muito parecida com essa, ó, no caso do crime político, né, que é o seguinte, o STJ julga, né, mediante interposição de ROC, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Né? Um processo que envolve aqui uma embaixada, né? Um processo que envolve aqui uma natureza obrigacional aqui com um Estado estrangeiro, com um organismo internacional. Esse é um processo que no primeiro grau vai ser julgado por um juiz federal, ok? Mas quando essa causa for sentenciada, o recurso que vai ser interposto aqui é um recurso ordinário constitucional que vai ser julgado diretamente pelo STJ, ou seja, não passa pelo tribunal local, tá? Vejam essas hipóteses, né, excepcionalíssimas. No caso do crime político, o juiz federal julga lá no primeiro grau, o ROC que é interposto leva à análise do STF, né? No caso dessas demandas aqui na linha C, Estado estrangeiro ou organismo internacional contra um município, uma pessoa, né, residente ou domiciliada aqui no país, também vai ser uma demanda julgada pela Justiça Federal e eventuais recursos interpostos, né, contra a sentença, né, contra a decisão final no processo do primeiro grau, vai ser levado diretamente para o STJ, não passa pelo tribunal local, tá? Então, duas hipóteses aí bem interessantes e excepcionais que a gente tem no nosso país.
Mas a questão é a seguinte, Helder, o que isso tem a ver aqui com o mandado de segurança, né? Qual é a lógica? Vai ser um esquema muito parecido com o que a gente viu aqui para o STF. O que a gente viu no caso do STF? Se o mandado de segurança é impetrado aqui, ó, nesses tribunais superiores, a decisão denegatória comporta a interposição do ROC, para que o STF analise tudo novamente, ok? No caso do STJ, há também um mecanismo muito parecido. Por quê? Porque essa linha B, que é a quem fundamenta a competência do STJ para a interposição do recurso ordinário constitucional, diz exatamente a mesma coisa, né? Diz o seguinte, ó, quando é que o STJ vai julgar? O ROC interposto em face de um julgamento lá no mandado de segurança. Quando, ó, esse mandado de segurança, ele for o quê? Ele for julgado lá pelo tribunal local. Ou seja, pelo TJ, pelo TRF, né? E aqui, ó, quando for em última instância, né? Essa é aliás, decididos em única instância aqui, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais aqui, pelos tribunais, né, do Distrito Federal e do território. Qual é a lógica aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para poder escrever de modo correto também, tá? Aqui, ó. Única instância, né? O texto constitucional estabelece essa previsão aqui. A lógica é rigorosamente a mesma. Interpus, né, impetrei mandado de segurança contra um ato do secretário de Saúde do Estado de Pernambuco. Né? Tribunal de Justiça Local denegou o meu mandado de segurança. O que é que eu vou fazer agora? Olha aí o que é que a Constituição estabelece. Diz que dessa decisão denegatória, né, de um mandado de segurança que foi interposto lá no tribunal local, você pode levar através de recurso ordinário para que o STJ analise a matéria. Então, lembre-se, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa também. Denegação do mandado de segurança. Então, se eu perdi, eu fui impetrante e eu perdi, eu posso levar para o STJ. Tranquilo? Então, eu só por curiosidade, tá? Uma vez eu ajudei um amigo a redigir um recurso ordinário constitucional para o STJ, mas em matéria, no caso aqui, do habeas corpus, tá? Tinha uma dúvida do que fazer, ele impetrou um mandado de segurança, um habeas corpus aqui no tribunal, e a decisão foi denegada, né? E aí, o que é que eu poderia fazer? Ele questionou, só recurso ordinário constitucional, que a lógica é a mesma, tá? Tanto na denegação do habeas corpus, quanto na denegação do mandado de segurança, proferida ali a decisão pelo tribunal local, não é? O que é que vai acontecer? Vai ser possível a interposição aqui do recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Minha gente, até aqui, vocês estão conseguindo compreender? Tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo tranquilo, né? Vejam só. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco, porque a gente vai fazer só uma anotaçãozinha aqui que fica melhor para a gente deixar a ideia toda organizada, né? Olhem só. Aparece aqui para vocês uma telinha em branco. Tá? Aqui, vamos lá. Vamos fazer essa anotação aqui. Vejam só. Vamos acompanhar aqui, tá? Eu tenho um mandado de segurança que foi impetrado aqui no âmbito do primeiro grau, tá certo? Tem um mandado de segurança aqui que foi impetrado no primeiro grau. Eu vou, naturalmente, da decisão, seja ela concedendo, seja ela denegando, todo mundo aqui vai ter a oportunidade de fazer o quê? Da decisão aqui que é proferida no âmbito do primeiro grau. Tá? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cima, que fica melhor organizado. Então, olha só. Da decisão que é proferida aqui no mandado de segurança no primeiro grau. Qual é o recurso que eu vou interpor? A decisão que denegou a ordem no mandado de segurança. Perdi o mandado de segurança que eu interpus lá contra um ato de um delegado de polícia. Qual é o recurso que eu vou interpor? Apelação. Ok? Já vi cair em prova da OAB, inclusive, o pessoal ficar meio embananado aí por causa dessas informações, no caso do recurso ordinário constitucional, tá? Mas se a sentença lá foi proferida
pelo juiz de primeiro grau, eu perdi, o que eu vou poder fazer? Eu vou recorrer daquela decisão do juiz de primeiro grau e vou interpor a minha apelação. Tranquilo? No caso aqui do segundo grau, né? No caso aqui do segundo grau, o que é que eu vou fazer? Né? Se o meu mandado de segurança ele foi denegado, se o meu mandado de segurança foi denegado. Aqui é o seguinte, são duas situações, tá? São duas situações. Eu posso manejar, né? Se eu fui o perdedor, eu posso manejar o recurso ordinário constitucional, ok? Eu posso interpor aqui o ROC, recurso ordinário constitucional, ok? Se eu perdi. Agora, se eu ganhei o mandato de segurança, impetrei o mandato de segurança contra o ato do governador do estado de Pernambuco, ele vai poder recorrer de qual forma? Qual é o recurso que ele vai poder manejar? Se quem foi o impetrado foi quem perdeu, aí segue o curso normal. Que curso normal é esse, Helder? Aqui, ó. Ou a parte vai interpor um RESP, ou vai interpor aqui, ó, um recurso extraordinário. Lembrando, mais uma vez, interpor ROC é só para quem está perdendo na impetração do mandato de segurança, tá certo? É só para quem está perdendo, quem impetrou e quem está perdendo o mandato de segurança. Se eu fui impetrado e eu perdi, eu vou ter que me valer aqui, ó, do recurso especial ou do recurso extraordinário, tá certo? Lembre-se bem, é isso que o texto constitucional fala para a gente, ó. Decisão denegatória, tanto na interposição do ROC para o STF, quanto na interposição do ROC para o Superior Tribunal de Justiça, ok? Então, se eu perdi, se eu sou o impetrante, tá? E perdi aqui, aí eu vou me valer do recurso ordinário constitucional. Se quem foi o impetrado, o governador, uma autoridade pública ou algo nesse sentido, que perdeu, aí o que eu vou fazer? Eu vou manejar recurso especial ou recurso extraordinário, tá certo? Lembrando, mais uma vez, ROC é um recurso exclusivo do impetrante, que perdeu ali, e que não teve o seu mandado de segurança acolhido, tá certo? E vamos chamar, eu não vou colocar terceiro grau não, porque eu não concordo com essa classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Mas eu vou colocar aqui, tribunais superiores, tá? Se eu impetrei lá mandado de segurança no STJ, tribunais superiores, impetrei lá meu mandado de segurança no TST, etc. Perdi mandado de segurança. Eu vou poder fazer o quê? Recurso ordinário constitucional. Para onde? Para o STF, não é verdade? Então, recurso ordinário constitucional. E se quem eu impetrei perdeu lá o mandado de segurança, quer recorrer da decisão, o que ele vai fazer? Aqui só há um caminho, né? Que começou lá no Tribunal Superior, só há um caminho aqui a fazer. Recurso extraordinário. Tá certo? Então, essa basicamente é a lógica recursal aqui do mandado de segurança. Se eu perdi no primeiro grau, apelação. Ok? No segundo grau, se eu interpus lá, se eu impetrei um mandado de segurança no Tribunal de Justiça e a ordem foi denegada, o que é que eu posso fazer? Eu posso interpor um ROC, ó, para o STJ. Tá certo? Quem perdeu o processo, no caso, quem foi impetrado, por exemplo, venha a perder e, portanto, a decisão não seja denegatória, ao contrário, acolhe o meu pleito, mas se o impetrado perde, né, tem um mandado de segurança julgado contra ele, ele só pode fazer duas coisas aqui. Ou interpor recurso especial para o STJ, ou recurso extraordinário aqui para o STF, ok? A mesma coisa no âmbito dos tribunais superiores, tá certo? Óbvio que a gente só pode ir agora para o Supremo, se o mandado de segurança foi impetrado lá no Tribunal Superior. Eu só posso ir agora para o Supremo Tribunal Federal. Óbvio que, se eu perdi, se eu fui o impetrante, eu vou levar aqui, ó, o recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Ok?
Se eu ganhei e o impetrado lá está insatisfeito e quer recorrer, ele também vai poder recorrer, mas apenas através do recurso extraordinário. Que, diga-se de passagem, são muito mais difíceis, né? As admissibilidades aqui do recurso especial e do recurso extraordinário em detrimento do ROC. Exatamente porque eu falei há pouco, o ROC é como se fosse uma apelação. Então, não há tantos critérios assim quanto existem no caso do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, via de regra, essa é a movimentação aqui que a gente pode ter no mandado de segurança, tá? Interpor um ROC para o STF ou para o STJ, dependendo aqui da situação. Então, o que a gente precisa ter de atenção aqui? Olhar bem a Constituição, né? Analisar direitinho, identificar qual é a hipótese de cabimento, quando o enunciado se apresentar, ou, eventualmente, quando o caso chegar, né, nas nossas mãos aí na atividade profissional, certo? Então, tome muito cuidado. Só a título de... Deixa eu voltar aqui. Fala, Helder. Quando o senhor falou do tribunal local na primeira instância e tal, eu pensei ter ouvido o senhor falar que o ROC caberia no caso de denegação ou caso fosse, como é, o contrato de denegação, né? A concessão da... Não. No caso, só em denegação, né? Se você é um impetrante e você perdeu, a Constituição está lhe dando uma nova oportunidade daquilo ser reapreciado. Então, a interposição do ROC é só para o impetrante que perde. Então, essa decisão denegatória é uma decisão denegatória de quê? Do pedido que foi feito pelo impetrante. Entendeu? Então, essa expressão aqui significa o não acolhimento daquilo que foi pedido pelo impetrante. Por isso que só quem pode interpor ROC aqui é quem perdeu, que no caso é o impetrante no mandado de segurança. Entendi. Entendeu? Então, só tomar cuidado com a extensão dessa expressão, denegatória. Denegar significa não acolher o pedido, né? Dizer que você está errado. Disse que eu impetrei um mandado de segurança contra ato do governador e disse que ele praticou um ato que violou meu direito líquido e certo. E aí o tribunal lá, o Tribunal de Justiça, denega a ordem no mandado de segurança. Em outras palavras, disse que eu não tenho razão e não acolheu o meu pedido. Ok? Então, a gente precisa tomar cuidado exatamente nesse sentido aí. O denegar é não acolher o pedido do impetrante. Alguém levantou a mão aí e desapareceu. Deixa eu ver quem foi. Fui eu, professor, mas eu já entendi agora o que o senhor falou. Entendeu? Joia. Foi. Joia. Quem mais aí? Danilo foi? Enfim. Não, pois eu só perguntou quem foi que levantou a mão, eu disse foi Ana. Joia, valeu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Nessas expressões aí, porque isso fica mais claro, né? Para a gente poder identificar. Eu estou mostrando aqui o texto do CPC e está sumindo, né? Não sei se vocês estão reparando. Está aparecendo aí na tela e ele tá desaparecendo. Deixa eu ver se aparece agora. O artigo 1027? Tá aparecendo aí para vocês? Não. Não, tá tudo em branco. Não, é engraçado isso, porque ele aparece, ó. Estão vendo aí e some. Não sei. Deixa eu abrir aqui deixa eu pegar o texto dele, porque está no outro slide aqui. E aí eu compartilho aqui no chat para vocês observarem. É só para a gente poder ter isso amarrado também, tá? Vou colocar aqui no chat. Não sei o que bug foi esse. Deixa eu colocar aqui a linha B completa aqui desse inciso 2. Vou colocar aqui para vocês observarem aí no chat. Pronto. É só para vocês notarem o seguinte, tá, pessoal? Que esse artigo 1027 do Código de Processo Civil também trata do ROC. Como eu falei há pouco, né? O ROC tem características muito parecidas aqui com essas características da apelação. Então, o Código de Processo Civil, ele trata do assunto também, tá certo? Então, esse artigo aí, 1027, ele vai tratar basicamente do que está previsto na Constituição. Mas na hora da gente redigir lá a nossa petição, na hora da gente colocar como fundamento e etc., vale a pena a gente dar uma olhadinha no Código de Processo Civil, nesse texto aí, do texto anterior, do texto posterior, porque eles vão tratar, né, do ponto de vista legal, de algumas características do recurso ordinário, tá certo? Mas, assim, o que eu quero que vocês mentalizem é interpor um recurso ordinário, manejar um recurso ordinário aqui, demanda da gente 2 pontos importantíssimos, né? Primeiro, a gente identificar a hipótese de cabimento, e aí
trabalhando com o artigo 102 e o artigo 105, a gente pode chegar a essa informação, a saber, né, da hipótese de cabimento. Então, é importante a gente trabalhar isso. E no outro aspecto também, né, que é importante, é a gente relembrar muito das características que a gente aprende na hora de redigir um recurso, porque a gente vai aplicar aqui também, principalmente aquelas características que a gente aprende lá em relação ao recurso de apelação, né? No mais, é muito tranquilo a gente conseguir identificar aqui e redigir o recurso ordinário, porque ele se aproxima, como falei, bastante da própria redação de uma apelação. Então, esse artigo 1027 aí, ele destaca basicamente o que está previsto lá na Constituição, tá certo? Deixa eu avançar aqui, que tem alguns pontos importantes ainda para a gente tratar. Ó, agora ele apareceu, não sei por quê. Alguns pontos ainda importantes para a gente poder observar, tá? Eu não vou aprofundar isso daqui, porque já é conhecimento de vocês, tá? Então, não é objeto da nossa abordagem, mas olha só, a título de jurisprudência mesmo, só a título de conhecimento e de aprofundamento, tá? Não é possível o recurso adesivo no ROC, isso não tem previsão expressa lá no Código de Processo Civil, então a jurisprudência também caminhou nesse sentido de, embora seja um recurso que se aproxima e muito da apelação, não cabe aqui a interposição do recurso ordinário constitucional na modalidade adesiva, tá? Isso é só para aquelas hipóteses que vocês aprenderam lá no processo civil, mas, reitero, embora o ROC se aproxime muito da apelação, não cabe o recurso adesivo, tá certo? Outro ponto também, a famosa técnica aqui do prolongamento do julgamento da apelação, né? A apelação foi julgada, foi 2-1. Então, o que vai acontecer? Vão ser chamados ali, né, novos integrantes para aumentar a composição daquele órgão colegiado que vai novamente apreciar aquele determinado recurso. Inclusive, quem votou anteriormente pode até mudar, né? Então, essa técnica aí de prolongamento que se aplica à apelação, por exemplo, não vai se aplicar aqui ao recurso ordinário constitucional, né? Usa-se uma lógica, né? Porque se você for notar, se vocês forem notar, essa técnica de prolongamento, ela é utilizada nos tribunais locais, né? Onde as turmas são compostas, ou as câmaras, de 3 desembargadores, né? 3 magistrados ali de segundo grau. Então, você tem que chamar mais 2 desembargadores para ampliar a turma e proferir o julgamento e etc. Se a gente for ver os órgãos fracionários lá, do STJ, do STF, dos tribunais superiores como um todo, né? Tudo lá já começa com um órgão fracionário, com uma turma que já tem pelo menos 5 ministros, né? Então, não é muito viável a aplicação do prolongamento, da técnica do prolongamento do julgamento aqui, né? Da apelação que está prevista aí no artigo 942. Então, essa é uma informação importante aqui também. Outro ponto que vale a pena a gente destacar, só a título de homenagem aqui ao aprofundamento, né, razoável aqui da discussão, olha só, essa anotação que está aí, né, o recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, deverá apresentar as razões para a reforma ou para a invalidade do julgamento recorrido, né? Caso não haja impugnação específica aqui, poderá ocorrer o não conhecimento do ROC por ausência de regularidade formal. Se vocês aprendem também no processo civil, né? Qual é a lógica aqui? Se você vai interpor um recurso, você tem que levantar as suas hipóteses, os seus argumentos, em homenagem ao próprio princípio da dialeticidade. Você vai dizer por que você quer que aquela sentença seja reformada, que aquela decisão seja reformada, porque você não concorda com ela, ela é injusta, enfim. Você vai apresentar seus argumentos. Se você quer invalidar, né, aquilo que a gente chama de error improcedendo, né, alguma violação à lei, à Constituição, que foi ali eventualmente perpetrada naquele pronunciamento judicial, você vai levantar os seus argumentos também. Você não pode simplesmente chegar de modo genérico e falar, olha, eu quero recorrer aqui e não concordo com esse acordo no tribunal local. Não, você tem que apontar, tintim por tintim, por que você acha que aquele determinado pronunciamento, né, ele deve ser reformado, deve ser invalidado. Você tem que impugnar especificamente, tá? Você não pode fazer aquela impugnação genérica, tá certo? Então, a gente aprende isso também no recurso. Até mesmo na estrutura, para quem já fez isso aí no estágio, para quem já fez isso com a prova, etc., é sempre bom, né? Na parte que você vai estabelecer o mérito ali do recurso, você dividir, né, os pontos. O que você está atacando,
alguma irregularidade formal, né, alguma irregularidade ali do ponto de vista do conteúdo, violação ao entendimento pacífico, vinculante ou algo nesse sentido. Tá? Então é importante você deixar a sua estrutura, né, de petição aqui bem organizada para destacar todos os argumentos. Isso decorre muito em razão disso aqui, né? Do princípio da dialeticidade, de você atacar ponto a ponto. Então, quanto melhor estruturado tiver ali a sua petição, mais tranquilo fica, né? Para avaliar, para examinar e etc. Vamos lá, só mais um ponto aqui que eu acho que esse é bastante interessante, né? Vocês aprendem lá no processo civil também. Aplica-se aqui ao ROC a chamada teoria da causa madura, né? O que é essa teoria da causa madura aqui? Olha só, dentre as hipóteses de argumentos que a gente pode levantar aqui no recurso, está exatamente o errôneo procedendo. Olha, violou a lei, né, o juiz é impedido, né, não houve respeito aqui à ampla defesa e contraditório, devido ao processo legal, ou algo desse sentido. Quando o tribunal está julgando um recurso, ele reconhece, ele acolhe esse errôneo procedendo, ele está reconhecendo, né, que houve violação à lei, que houve violação à Constituição, que houve algum tipo de violação. Não foi simplesmente um inconformismo com a sentença de um juiz, né, que levou à interposição do recurso. Há uma ilegalidade ali naquele pronunciamento. O que geralmente acontece? Né? Acontece geralmente o seguinte: o tribunal reconhece a invalidade, anula a sentença e determina que o juiz profira outra sentença. Se houve provas, se provas foram produzidas indevidamente, né, o tribunal pode mandar desentranhar as provas do processo e que as provas sejam produzidas novamente. Então, geralmente acontece isso. Quando o tribunal acolhe e identifica uma invalidade, o que ele faz? Ele manda voltar, né? Começa tudo de novo, ok? No caso do erro judicando, não. No caso do simples inconformismo, e o tribunal entende que aquele caso deveria ser julgado de um jeito, não do outro, e reforma a decisão do de primeiro grau, já aquele chamado efeito substitutivo, né? O acórdão vai substituir a sentença. O que isso tem a ver aqui com o ROC? Né? O que isso tem a ver aqui com o ROC? Tem a ver o seguinte: lá no caso do julgamento da apelação, acontece muito do tribunal reconhecer uma invalidade, uma ilegalidade, e olhar o seguinte, e identificar o seguinte: não precisa a gente mandar para o primeiro grau. O processo já está todo instruído, ele já dispõe de todos os elementos aqui, a gente mesmo pode julgar. Então, isso é a chamada teoria, né, da causa madura. Isso pode ser aplicado no âmbito do ROC? Pode. Se eu interponho um recurso ordinário constitucional para o STJ, dizendo, o tribunal aqui de justiça, ele incorreu em violação ao devido processo legal no julgamento do meu mandado de segurança. Foi inválida a decisão aqui do Tribunal de Justiça. O que o STJ vai fazer? Via de regra, ele vai reconhecer a ilegalidade e vai mandar o TJ julgar de novo. Né? Agora, se todos os elementos estiverem presentes ali, né, analisando e aplicando aqui essa teoria da causa madura, o que o tribunal que vai julgar o ROC pode fazer? Pode aplicar a teoria da causa madura. Então, você aplica lá na apelação, se aplica aqui no caso do ROC, tá certo? Lembre-se, a gente precisa tomar sempre esse cuidado. Nem tudo que se aplica lá na apelação vai ser aplicado aqui no âmbito do no caso do recurso ordinário constitucional. Mas alguns elementos também só a título de discussão doutrinária, tá, pessoal? Só a título de discussão doutrinária. Helder, e se eu aqui, né, na interposição do ROC, se ao invés de eu interpor, eu que fui o impetrante, que tive uma decisão denegada, ao invés de eu interpor um ROC, eu interpus aqui um recurso especial ou um recurso extraordinário. O que vai acontecer? Né? Já o espírito, na verdade, do Código de Processo Civil, ele foi muito pautado por isso, né? A aplicação do princípio da fungibilidade, né? Questões diminutas, pequenas, né? Que não atrapalham o manejo de uma ação, podem ser resolvidas. O princípio da cooperação, devido ao processo legal, economia processual. Se é algo que pode ser resolvido, não precisa simplesmente você, por exemplo, denegar o mandato de segurança, né, se há alguma irregularidade formal, não é simplesmente inadmitir aquela petição inicial, né, reconhecer alguma falha e simplesmente não levar à frente o processo. Hoje a gente tem a possibilidade de um pouco mais de flexibilidade, de tentar encontrar o equilíbrio para, mesmo que a gente interponha um recurso equivocado, ele seja recebido como se fosse o certo.
se estiverem presentes, né, os requisitos do recurso que seria o correto. Mas vamos lá. Eu trouxe 2 anotações aqui, né, que eu tirei do livro de Didier, aquele famoso volume verdinho dele, que ele fala lá sobre recurso, sobre ordinário e constitucional, e aí a questão é a seguinte, né? Quando é cabível o RESP ou recurso extraordinário? Didier defende que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade em homenagem exatamente a esse outro famoso princípio aqui, né? Que a gente aprende do processo civil, a primazia do julgamento de mérito, né? A primazia do exame do mérito, e deixar de fora essas questões, né, secundárias aqui de regularidade formal, tá certo? Se pode ser resolvido, que se resolva. Não existe uma jurisprudência muito clara, tá, pessoal? Até agora sobre isso. Existem, anteriormente, ao CPC de 2015, tinha muita jurisprudência aplicando o princípio da fungibilidade. Era muito comum, né? Fungibilidade entre agravo de instrumento e apelação. Hoje a gente tem visto muito isso também, por causa daquele famoso rol lá do artigo 1015, mas a verdade é que tem se privilegiado a aplicação da primazia do exame de mérito, né? Esse princípio que tem norteado. Qualquer problema formal, se puder ser resolvido, que se resolva, né? Porque você vai não conhecer do recurso e demandar uma nova interposição, nova movimentação da máquina, novo sorteio, etc., né? Você pode resolver ali. Então, o que a gente tem é um caminho para que esse entendimento jurisprudência doutrinário aqui ele seja aplicado na prática também. Mas aprofundamento. Dificilmente isso vai aparecer na prova de vocês, né? Ninguém vai, ao invés de interpor um ROC, interpor um recurso especial e depois manejar um recurso lá contra o gabarito da banca, tá? Na seleção, no concurso, na OAB, a gente tem que saber o que fazer. Na nossa prova também, obviamente, né? Outro ponto também, quando a gente, ao invés de interpor o ROC, interpor um recurso de apelação aqui. O que fazer? Didier usa o mesmo argumento, tá? A primazia aqui do julgamento de mérito, primazia do exame de mérito, para que a questão aí seja resolvida, tá? Obviamente que, como o ROC, né, é um recurso que se assemelha muito ali com a apelação, cabe também, né, a condenação em honorários. Então, você, na hora de interpor o seu recurso, lá nos seus pedidos, você coloca também a condenação em honorários advocatícios, né? Então, cabe isso daqui também, cabe a majoração também dos honorários em sede recursal, tudo vai depender muito ali da demanda, tá certo? Só mais algumas questões práticas aqui para a gente poder observar. O prazo de interposição do ROC, 15 dias, prazo de apresentação de contrarrazões também, né, de 15 dias. Muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Para quem já fez um recurso, uma apelação, um agravo de instrumento, não, mas uma apelação, por exemplo, o que a gente faz, né? Na primeira folha, que é a famosa petição de interposição, né? Na primeira folha, a gente geralmente direciona isso para quem? Para o juiz que foi o prolator daquela sentença que nós estamos recorrendo, né? Então, lá, excelentíssimo senhor juiz da vara tal, vem lá a qualificação, fulano de tal, já devidamente qualificado dos autos, vem interpor o recurso de apelação em razão de sentença proferida às folhas tais. Essa é a primeira folha, que é a chamada petição de interposição. As razões do recurso, né, as razões daquela petição recursal, elas vão ser direcionadas para o órgão que vai analisar o teu recurso. Então, toma muito cuidado. Uma coisa é eu direcionar para quem vai receber o recurso, vai fazer ali uma admissibilidade, né? Vamos falar assim. E outra coisa são as razões, os argumentos que eu estou deduzindo e que vão ser apreciados por um órgão específico. Então, geralmente, né, você tem lá na primeira página o direcionamento para o juiz, e na segunda página você tem lá, excelentíssimo, ou direciona para o Colendo, Superior Tribunal de Justiça, Colendo Tribunal de Justiça, egrege a turma, e aí você faz aquele métier, né, aquele xexeléu, como diria um professor meu, para a turma, né, ou para o órgão do tribunal que vai analisar as razões do teu recurso. No caso do ROC é a mesma coisa. Se eu vou interpor um recurso ordinário constitucional que vai para o STJ, e, portanto, eu estou interpondo esse ROC no tribunal local, o que eu vou fazer? Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ou o vice-presidente, né, como é aqui no TRF, é o vice quem faz essa análise aqui, o recebimento, né, dos recursos que vão ser enviados para o STF, para o STJ. Você manda lá na petição, direciona para o presidente do tribunal local, e nas razões do recurso você vai colocar lá, né? Egrégio Superior Tribunal de Justiça, né, colém da turma, e aí você vai fazer isso e vai aduzir as suas razões recursais.
Para o STF é a mesma coisa. Se eu estou interpondo um ROC de uma decisão denegatória de um tribunal superior em mandado de segurança, a mesma coisa. Excelentíssimo senhor, aí você pode direcionar lá para o presidente da turma, né, do STJ, que julgou o teu mandado de segurança, e nas razões do seu recurso, aí você direciona para o órgão que vai julgá-lo, ok? Então, no caso do recurso, tem essa sutileza aqui, essa peculiaridade. A gente não pode perder de vista aqui, tá certo? Por isso que eu deixei essa anotação, né? As folhas das razões, as razões recursais aqui, elas são direcionadas ao STF ou ao STJ. A petição de interposição para o tribunal, né, que foi o prolator aqui, além daquela decisão que você está recorrendo. E no caso aqui, geralmente quem faz essa análise é o presidente do tribunal ou o vice-presidente, tá certo? Então aqui, ó, só uma última anotação, porque eu falei do crime político e falei daquela demanda lá que envolve o organismo internacional ou Estado estrangeiro, né, contra o município, uma pessoa residente ou domiciliada no país. Quando é esse caso aqui, né, do ROC interposto contra uma sentença lá no crime político ou nessa demanda para o STJ, o que acontece? A lógica é muito parecida com a apelação também, né? No caso do ROC interposto contra a sentença, a respeito às regras da apelação. Então, nesse caso, o juiz vai fazer o quê? Ele vai determinar a intimação para as contrarrazões e depois vai enviar o processo lá para o STJ ou para o STF, tá certo? Mas eu quero que vocês notem isso. Na hora de redigir um recurso ordinário constitucional, o que a gente vai fazer? A gente vai direcionar para o tribunal local, né, a petição, o endereçamento, e nas razões, nas folhas recursais, é para o tribunal que vai julgar o nosso recurso ordinário, tá? No caso, o STF aqui, ou o STJ. Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui uma discussão para vocês. Uma discussão breve, muito simples, tá? Que é um caso que envolve o manejo do recurso ordinário. Com base lá no artigo 102 e no artigo 105, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu vou dar aqui 10 minutinhos, rapidinho, tá? Para vocês observarem esse enunciado, darem uma olhada na Constituição e buscarem o fundamento. O que é cabível aqui, né? Nesse caso, para a gente poder discutir já já, tá certo? Então, vamos lá, a partir de agora eu vou dar 10 minutinhos para vocês, para a gente poder responder já já.
Simbora, pessoal. E aí, viram aí? Responderam? Responderam o quê? Beleza. Fala, Danilo. A ação deve ser proposta no STJ, professor? Por quê? Eu vou mandar no chat aqui. Mande. Alguém mais aí? Eu já tinha preparado a resposta do senhor perguntando. A ação deverá ser proposta no STJ. Processar julgar ordinariamente as causas que foram Estado estrangeiro ou organismo internacional. Vamos lá. Cadê? Tem mais alguém aí? Alguém quer dar alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. O texto, a pergunta está aí, né? Maria alugou um prédio comercial no centro da cidade P, capital do estado K, para que o estado estrangeiro W ali instalasse sua representação consular. Foram estabelecidos aluguéis de 40 mil mensais. Passados 2 anos de vigência do contrato, em razão de dificuldades financeiras no continente, onde se localiza o estado W, o mesmo deixa de pagar aluguéis para Maria, que, inconformada, busca a orientação de um profissional da advocacia para melhor defender seus interesses. O advogado contratado explica que proporá a ação em vara civil do município P, cabendo eventual recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado K. Responda justificadamente se a orientação do advogado contratado por Maria está na direção correta ao apontar os órgãos jurisdicionais competentes para a matéria em primeiro e em segundo graus de jurisdição. Então, veja que a questão é exatamente essa, né? Do caso aqui da competência do Superior Tribunal de Justiça, etc. Só que é o seguinte, esse artigo 105 aí, Danilo, inciso 1 que você colocou, diz assim, ó, qual é a competência do STJ? Processar e julgar originariamente as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, né, de um lado, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Esse texto está no... Eu acho que tu pegou o texto errado, não? Esse é o artigo 105, aliás, o inciso 1. Esse é o texto do inciso 2, não? O que eu mostrei aqui. Deixa eu ver aqui a Constituição. Porque há uma diferença. Quando tem município na jogada, a competência ali vai ser do... Desculpe. Eu estou assistindo aula sem óculos. Eu realmente não vi que no inciso 2 tem que julgar em recurso ordinário, aí tem a linha C. Exato. Você falha minha. faltou aí o... Tá certo. Já dizer, alteraram a Constituição e eu não soube. Não, Não, alterou foi o meu grau mesmo. Porque há uma diferença aqui, tá? O STJ vai julgar isso através do No recurso recurso. ordinário, né? No recurso, Essa certo. demanda especificamente aqui, ela é proposta no primeiro grau. O juízo lá, quem vai julgar, o juiz de primeiro grau, o juiz federal, aí eventualmente o recurso vai ser lá para vai para o STJ. Então, primeiro grau então, é o juiz. Entra é o 109, né? Exato. Não, o 105, No inciso 2. recurso. Exato. E Exato. o 109 É a competência do primeiro grau. Da primeiro grau, isso. Pronto. Tá vendo? Olha, exatamente aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. As orientações fornecidas, elas estão o quê? Elas estão equivocadas. Porque ações movidas contra o Estado estrangeiro devem ser propostas na primeira instância perante o juiz federal. Então, essa demanda aí é o juiz federal. Conforme aí, ó, o artigo 109, que trata lá da competência da Justiça Federal, inciso 2, né? E em grau recursal, conforme a gente viu aqui, é o caso do recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso 2, a linha C. Então, esse caso aqui simples poderia ser o quê? Poderia ser uma situação de mandado de segurança, né, de impetração de mandado de segurança no tribunal local, contra um ato do governador do estado, e quem é que vai julgar esse recurso ordinário aqui? Para vocês observarem que esse tipo de situação ela pode acontecer. Isso foi uma questão cobrada na prova de direito constitucional aí de 2012, tá certo? Então, cuidado aí com esse tipo de situação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram já aqueles... Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. O histórico dos enunciados que a gente ia trabalhar aqui. Vocês chegaram a ler, pessoal? Chegaram a ver isso? Não. Se vocês tiveram acesso ao documento, deixa eu compartilhar o documento aqui com vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver. Isso fica legal aí para vocês enxergarem.
Não, acho que o texto é muito grande. Só um minuto, tá, pessoal? Vou fazer aqui a projeção para vocês. Deixa eu ver se vai. Aqui. Fazer o compartilhamento aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Estão conseguindo enxergar? Tá ok, professor. Dá para ver. Sim, professor. Dá, né? Pronto. A gente vai fazer o seguinte, olhem só. Eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão dar uma lida nesse enunciado. Nas duas aulas passadas, quando a gente estava trabalhando aqui alguns enunciados, eu falei algumas coisas importantes e disse o seguinte, vamos tomar cuidado toda vez que a gente se deparar com um enunciado, para a gente não chegar e dar a informação de uma vez. É importante a gente ir delimitando aqui legitimidade, né? Se cabe, se não cabe, qual é o fundamento, de quem é a competência. A gente pegar o enunciado e traçar as informações mais importantes. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Eu vou dar mais alguns minutos, tá? Vou dar 15 minutinhos, que é um tempo maior, para vocês observarem aí. Eu quero que vocês identifiquem, né? Qual é o recurso aqui que vai ser utilizado nesse caso, para quem vai esse recurso, quem é a legitimidade recursal, né? Legitimidade ativa, legitimidade passiva. Deem uma olhada, eu não quero que ninguém redija nada agora, só deem uma olhada e vejam essas informações principais e como é que vocês podem identificá-las, tá? E aí a gente vai discutir, tá certo? Então, observem aí, leiam com atenção, a gente já conversa sobre as informações desse enunciado. Professor? Fala, Helder. Teria algum jeito de ampliar ou então de enviar no WhatsApp ela, que eu sou míope e eu não estou enxergando muito bem, não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Se não der, eu mando aqui eu mando no grupo. Certo, obrigado. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Não sei se vai ficar melhor. Não, eu vou fazer o seguinte, Helder. Para você que está com dificuldade, eu vou colocar agora no grupo do WhatsApp aqui, aí você pega o texto, tá? Se alguém eventualmente tiver com dificuldade também, pode olhar, tá certo? Deixa eu mandar aqui. Professor, boa Oi. tarde. E para Helder, caso esteja difícil, ele consegue dar zoom aí na tela dele. Só que não sei se ele consegue fazer pelo computador, né? Mas pelo celular dá para dar zoom. Né? Com um movimento de pinça. Eu, por exemplo, não sei fazer isso no computador, não. Mas qual é a técnica? Até aquele movimento de pinça normal quando a gente dá zoom na foto, quer ver uma foto melhor. Ah, certo. Abrir a foto mais, abrindo com os dedos. É porque no caso seria o Ctrl mais, no caso, para aproximar? Ah, justamente. Eu disse que pelo celular daria pra fazer isso. Pelo computador não sei se dá pra fazer. Como você tá no computador, não sei. Contrário, tá, Helder? É o Ctrl menos, ele dá zoom, e o Ctrl mais ele diminui. Agora não me pergunte por quê. Entendi, valeu. Pronto, Helder, eu acabei de mandar no grupo. Dá uma olhada lá, que aí eu acho que você consegue abrir. Certo, obrigado. Valeu.
Professor? Fala, doutor. Professor, o senhor mandou a peça, só que embaixo tem tudo aqui dizendo, viu? Já tem, é? Depois a gente Acho discute. que tem Ah, aqui o tá. recurso Depois ordinário. esqueça. Esqueça. Veja o Tá enunciado bom. e discuta, tá? Que a gente vai trabalhar isso daqui. Eu ia mostrar para vocês, mas a ideia Beleza. inicial era que tivesse essa. Eu tava lendo a peça aqui, Pronto, a já gente tava vai digitando já trabalhar. aqui. A gente vai trabalhar. Não era para eu ter mandado, eu mandei com 15 minutos de antecipação. Viu? Mas Tá ok, dê uma professor. lidinha e separe as informações. Desconsidere aí o espelho. Foi, eu tava. Tá bom, obrigado.
E aí, pessoal? O que é que vocês identificaram aí? Vamos embora? Só não vale copiar, viu? Quem filou lá o documento aí perde a graça, né? Iago? Professor, sinceramente, eu acredito que cabe talvez um recurso de apelação nesse caso. Recurso de quê? Cortou aqui. Recurso de quê? Uma apelação, decisão. Apelação. Por que apelação? Porque, como se trata de um direito líquido e certo e o tribunal negou esse direito, eu acredito que seria o recurso necessário, né? Que já tinha implementado com o mandato de segurança. Não sei. Então. Realmente eu tô por fora. Não, a gente vai estar aprendendo junto aqui. Veja, a apelação você interpõe em face de uma decisão que foi proferida por um juiz de primeiro grau para que o tribunal local reanalise aquela matéria, certo? Então, a apelação é sair do juiz e vai para o tribunal local. Da decisão do tribunal local, aí não tem para quem a gente apelar. Né? Geralmente, quando você sai do tribunal local, ou você vai para o STF ou você vai para o STJ, via recurso especial, via recurso extraordinário. É uma questão específica que eu trouxe para a gente hoje, foi a gente identificar que, no caso de um mandado de segurança, decisão denegatória, aí você pode ou sair do tribunal local e ir para o Superior Tribunal de Justiça, ou sair de algum tribunal superior e ir para o Supremo Tribunal Federal através de recurso ordinário constitucional. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu encerrar aqui essa projeção e fazer a projeção para vocês aqui do slide, que a gente vai discutir rapidamente alguns aspectos aqui, tá? Olhem só, o enunciado, tá? Só para a gente poder acompanhar aqui, vamos dar uma lida e a gente vai travar a gente vai destacar algumas informações. Olhem só, após tramitação do respectivo processo administrativo, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela Sociedade Empresária, W, relativo à decisão proferida pelo secretário de Estado de Ordem Pública do Estado Alfa. Beleza. Que proibira a exploração de sua atividade econômica. Essa atividade consistia no reparo e no conserto de veículos automotores sob a forma de unidade móvel, em que a estrutura da oficina instalada em micro-ônibus se deslocava até o local de atendimento a partir da solicitação via aplicativo instalado em aparelhos de computador ou de telefonia móvel. Ao fundamentar sua decisão originária, cujos argumentos foram reiterados no indeferimento do pedido de reconsideração, o secretário de Estado de Ordem Pública informou que embasaram o seu entendimento no fato de que a referida atividade ela não estava regulamentada em lei. Nesse caso, a Lei Estadual número 123 de 2018, que dispunha sobre suas competências, autorizava expressamente que fosse vedada a sua exploração. Por ver na referida decisão um verdadeiro atentado à ordem constitucional, a Sociedade Empresária WW impetrou um mandado de segurança contra o ato do secretário de Estado perante órgão especial do Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional competente para processá-lo e julgá-lo originariamente, conforme dispunha a Constituição do Estado Alfa. Para surpresa da impetrante, apesar de o tribunal ter reconhecido a existência de prova pré-constituída, comprovando o teor da decisão do secretário de Estado, a ordem foi indeferida, situação que permaneceu inalterada até o exaurimento da instância ordinária. A situação se tornara particularmente dramática na medida em que a proibição de exploração da atividade econômica iria inviabilizar a própria continuidade da pessoa jurídica que não conseguiria saldar seus débitos e continuar atuando no mercado, o que exigiria imediata demissão de dezenas de empregadores. Né? A partir da narrativa acima, elabora a petição inicial do recurso cabível contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado Alfa. Veja que o examinador já lhe deu o boom, né, o direcionamento. Rapaz, recorra disso aqui, é um recurso que eu quero em caráter urgente, etc. e tal. Fica muito claro que do tribunal, para a gente recorrer, a gente só poderia ir para dois lugares, o STF ou o STJ. Né?
Se fosse qualquer outra ação aqui, uma ação ordinária, que depois foi julgada improcedente, aí teve o recurso de apelação e etc., a gente saberia que iríamos ou para o STF ou STJ via recurso extraordinário, via recurso especial. Nesse caso, especificamente, nesse caso aqui, especificamente, foi uma decisão do tribunal local que eu quero atacar em mandado de segurança. Houve aqui o quê? A denegação da ordem do mandado de segurança. Quem impetrou perdeu. Então, nesse caso, qual é o recurso que a gente vai se utilizar? Aqui é esse recurso que a gente trabalhou hoje, não é? O recurso ordinário constitucional. E esse recurso ordinário constitucional é de competência de quem? Do Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui eu trouxe algumas informações, né, que a gente já trabalhou na aula de hoje, que eu acho que vale a pena a gente destacar. Fala, Helder. Vê só, teve um acidente aqui em casa, minha mãe acabou se cortando, vou ter que levar ela para o hospital, aí eu não vou poder ficar mais na aula não, viu? Depois você vê a gravação, vai dar tudo certo aí. Certo, obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Então, a gente tem aqui, né, o recurso manejado é o ordinário, porque se enquadra dentro das hipóteses lá previstas no artigo 120, 105, né, da Constituição. Lembrando aquele detalhe, né, quando você interpõe um recurso, você direciona a petição, né, ela é direcionada para quem prolatou aquela decisão. Então, no caso aqui, você vai direcionar para o Tribunal de Justiça do Estado, e aí, nas razões do recurso, é que você vai apontar, né, vai trabalhar ali com o tribunal que vai julgar o teu recurso, no caso o STJ ou o STF, né, não é verdade? Então, aí, ó, questões de legitimidade da sociedade empresária, naturalmente, porque foi contra ela que a decisão foi proferida e que, portanto, prejudica, né, a sua atividade comercial. Aqui a gente vai colocar ali como recorrido o próprio tribunal, né, juntamente com o secretário, ali é a pessoa jurídica, na verdade, né? Você coloca o secretário, você coloca o Estado alfa, né? O secretário aparece ali porque ele foi a autoridade coatora no mandado de segurança. Então, a legitimidade aqui do Estado alfa decorre exatamente de ser ali o titular do direito envolvido, porque a lei é de natureza estadual, né? Então, vejam que a gente tem aqui aquelas informações que trabalhamos ao longo da aula. A competência, né, o cabimento do recurso ordinário constitucional, conforme vimos, né? Artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição. E o direito material em si, pessoal, é isso que pode, né, flutuar, é isso que pode modificar. Porque aqui você tem uma lei que é inconstitucional, porque está criando uma restrição na livre concorrência, né, na atividade ali comercial. Você tem aqui, e portanto é o artigo 170, né, da Constituição que fala sobre isso. O artigo 30 da Constituição é que fundamenta a atuação dos municípios para legislar sobre assunto de interesse local. Então, você tem um conflito de competência aqui também. Então, o mais importante nesse momento, eu não quero que vocês se preocupem com o direito material, o mais importante aqui não é nem o direito em si postulado, né? É a gente saber identificar qual é o recurso cabível, como é que a gente pode estruturar, como é que a gente pode montar, e aí o direito material é quem vai flutuar, e aí a gente vai trabalhar isso de diversas fórmulas, né? Entendimento constitucional, entendimento sumular e etc. Então, notem, né, que a gente tem um direcionamento, que a gente sabe qual é o recurso e que há um direito material aqui que está sendo discutido. Não é? Vejam que, nesse caso aqui, a gente vai ter a possibilidade, inclusive, de aplicar algo que, antes do CPC de 2015, era recorrente na jurisprudência, a doutrina já defendia isso há muito tempo, né? Você tem uma liminar no âmbito do recurso, do conhecimento de um recurso, né? Aqui a gente tem, ó, o examinando, ele deveria sustentar o quê? Que além do fundamento relevante do direito, né, a interferência na atividade comercial, né, há o risco de ineficácia de uma eventual medida judicial se uma liminar não for proferida, ou seja, uma liminar reconhecendo ali o efeito suspensivo da sentença lá, né, do pronunciamento no âmbito do mandado de segurança. Então, a gente tem aqui essa urgência, né, a necessidade de manifestação, o que é comum, eu já venho falando isso aqui desde que a gente começou a disciplina. Você vai bater as portas do judiciário, você tem uma certa urgência, você tem a necessidade ali de pedir, de fazer a solicitação, né, de requerer um pronunciamento liminar antecipatório, porque se for esperar o julgamento final da ação ou do recurso, vai trazer aqui a prejudicialidade no caso do que você está querendo atacar, né, da decisão lá do secretário, que pôs aí uma série de obstáculos para o desenvolvimento da atividade comercial, tá certo? Então,
basicamente, e está lá no documento que eu mandei para vocês no grupo, está lá o restante, né, desses gabaritos aqui que a gente trabalhou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida, tá, sobre o manejo aqui, sobre o uso do recurso ordinário, como é que ele está disposto na Constituição, as suas características? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o assunto? Tudo certo, né? Não, professor, tudo certo. Tranquilo, pronto. A gente vai fazer o seguinte: se vocês quiserem, vocês podem pegar esse enunciado, podem redigir o recurso ordinário constitucional de vocês, me enviem por e-mail para que eu possa corrigir e dar um feedback para vocês, tá? E aí a gente fecha esse ciclo aqui do mandado de segurança, né? Então a gente viu o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo e o recurso ordinário constitucional, que é o recurso cabível em algumas hipóteses de denegação do mandado de segurança, né? No tribunal local ou no tribunal superior, tá certo? Então, vocês vão ter aí, se quiserem, podem me mandar até a aula da semana que vem, vou corrigir com maior carinho, com maior cuidado, para dar eventualmente um feedback para vocês. Eu tenho recomendado, alguns colegas têm me enviado, que façam à mão mesmo, tá? Faça à mão, tire lá uma foto, escaneie e mande para mim. Por quê? Porque é um teste que vocês vão fazer para a OAB. Se quiser, imprima lá uma folha daquelas da OAB, né, da resposta, redija lá, trabalhe que quando eu receber, eu vou corrigir, vou dar o retorno, tá certo? Então, se quiserem, façam isso, eu aguardo até a semana que vem para quem quiser mandar, tá certo? Então, a gente hoje encerra as nossas obrigações aqui, trabalhamos bem a parte do recurso ordinário constitucional. Se ainda persistir alguma dúvida, você pode assistir aí o conteúdo que está sendo gravado, ou se quiserem, me chamem lá no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer do mundo também de tirar as dúvidas de vocês, tá certo, pessoal? Então, obrigado aí pela presença de vocês, agradeço demais. Na próxima aula, a gente se reencontra para darmos